Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Bate-Papo Histórico. E hoje a gente está com a nossa convidada Alexia Dias para falar um pouco sobre as dificuldades e o melhor desenvolvimento do continente africano. Boa tarde, Alexia. Primeiramente, boa tarde, América, e boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo ao programa. Eu me chamo Alexia Dias e também gostaria de deixar o meu agradecimento à América por ter me convidado para este bate-papo de hoje. Romper com a miséria e alcançar melhores condições de vida para a população são considerados os principais objetivos dos países pobres no geral, em específico dos países africanos. De maneira geral, compreender a interação e desenvolvimento do continente africano é buscar analisar dois períodos distintos com respostas diversas. O primeiro bloco diz respeito ao período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a destruição das potências europeias somada à pauta anticolonialista levantada pelos Estados Unidos geraram uma onda de descolonizações e independência de estados na África e possibilitou a expansão de redes de alianças para a superpotência. O reflexo desse cenário pode ser encontrado no ano de 1960, esse que ficou conhecido como o Ano Africano, devido à grande quantidade de países que se tornaram independentes nesse período. O que a gente pode ver é que isso levou a um desenvolvimento muito tardio e incompleto. A gente vê isso até hoje. E ao segundo momento temos o referimento à pós-Guerra Fria, quando os ideais ocidentais, a democracia no âmbito político e o neoliberalismo no âmbito econômico foram propagados globalmente como padrão universal a ser seguido. Considerado o berço da humanidade, a África em sua história recente vive inúmeros conflitos políticos e uma grave crise social e econômica. O continente contribui com apenas 1% do produto interno bruto, o PIB, do mundo, e cerca de 1/3 dos seus habitantes vivem com menos de $1 por dia, abaixo do nível de pobreza definido pelo Banco Mundial. Tradicionalmente, as populações africanas são formadas, em sua maioria, por duas bases, os pastores e os agricultores. A agricultura de subsistência, de baixo rendimento, que serve apenas para a manutenção do indivíduo ou de sua família, com um pequeno excedente comercial. Varia de acordo com a formação climática. A extrema concentração de renda nas mãos das poucas elites africanas, as remessas de lucros das empresas transnacionais e a industrialização tardia fazem com que poucos países tenham uma indústria diversificada e produtiva, capaz de influenciar no PIB. A nação mais industrializada do continente é a África do Sul, que alcançou relativa estabilidade política e desenvolvimento, possuindo sozinha 1/5 do PIB de toda a África, tendo atividade industrial nos ramos químico, siderurgia, metalurgia, alimentício, maquinário, agrícola e de transporte, além também da indústria textil. Como nem tudo é um mar de rosas, a África é, sem dúvida, o continente que apresenta os piores indicadores sociais do mundo. O continente africano abriga atualmente cerca de 930 milhões de habitantes. Dessa população, a maioria se concentra na Nigéria, Egito, Etiópia, República Democrática do Congo e África do Sul, que são países mais populosos. Os países africanos possuem as piores taxas de mortalidade, 13,5%, além de apresentar elevada taxa de natalidade, o que equivale a 35,2%, e o maior crescimento vegetativo do mundo, que é 2,17%. E isso mostra que a qualidade de vida da população é realmente decadente. Todos os problemas sociais identificados na África até agora, como miséria, fome, desemprego, guerras, dentre muitas outras, podem ser agravados, tendo em vista que o crescimento vegetativo continuar no mesmo passo, cerca de 1,9 ao ano. Em 2015, a população africana passará a ser de 1 bilhão de habitantes.
Mas, apesar de tudo, a África não é um continente pobre na realidade. Hoje, ela possui uma infinidade de recursos naturais, mais do que qualquer outro continente no mundo. Além disso, possui um clima apto para atividades de agricultura e pecuária. Recursos minerais como petróleo e pedras preciosas também são abundantes na África. O que é realmente pobre é o povo que vive lá. Isso se deve principalmente às consequências do processo de colonização sobre a exploração de recursos nos territórios africanos, levado a cabo pelas nações europeias. E também pela corrupção, que a gente sabe que, infelizmente, assola o continente africano nos dias de hoje. As nações africanas vão precisar de um longo tempo para se recuperar do desastre que os europeus causaram, não apenas em seu território, mas também nas pessoas, na cultura e na saúde do povo. De certa forma, a culpa pela pobreza na África não recai apenas sobre os terceiros, pois são muitos os fatores que determinam seu desenvolvimento. Porém, o fator principal é a mentalidade do próprio povo. A educação é uma das características dos povos africanos que provavelmente são os principais motivos para sua miséria. Lamentavelmente, o africano é uma pessoa sem muita instrução, a gente sabe. Isso tem raízes lá atrás. O colonizador ele tinha em mente que um africano educado e preparado constituiria uma grande ameaça para seu regime. Por isso, que uma das principais estratégias foi de não educar o povo. A única coisa que o colonizador ensinava era seus idiomas, que são falados até hoje em toda a África, simultaneamente com as línguas nativas. Além de idiomas, eles também ensinavam civismo e um pouco da história de seus países. Outros motivos da pobreza na África são as temidas guerras civis, que são resultados de fanatismo tribal. Os europeus, quando chegaram, pioraram ainda mais a situação que já existia entre as tribos, exaltando umas como superiores das outras. Claro que, embora tenha ocorrido esse processo de descolonização, o processo de estruturação da África enfrenta vários problemas até os dias de hoje, tais como dificuldades internas que remetem às questões políticas, as lutas tribais, que são heranças da partilha, os governos ditatoriais, que muitas vezes são extremamente corruptos, a dependência financeira e, por último, o neocolonialismo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. They got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world.